Olá, eu não tinha comentado nada no vídeo anterior sobre o que eu pretendia fazer nesse. A princípio, eu tinha pensado em começar a tratar questões de metodologia e aos poucos ir fazendo o elo entre questões de metodologia científica e as questões de lógica indutiva que a gente viu até aqui. Mas eu percebi que tem um outro assunto que também é bastante atual e que tem me incomodado, que vale a pena a gente discutir, apesar de novo, ser um pouquinho cedo, né, dentro do material que a gente está cobrindo. Essa questão que está bastante atual é o resultado de pesquisas eleitorais. A gente está tendo campanha eleitoral agora para prefeito e a gente vê o tempo inteiro resultados de pesquisas sendo divulgados. E na divulgação dos resultados em especial, existe uma série de erros de interpretação que quem relata, os jornalistas, sistematicamente fazem, por não ter uma formação estatística sólida. E aliás, para não fazer cometer esses erros, você precisa ter uma formação estatística conceitual, pelo menos, muito sólida, que vale a pena a gente comentar, para a gente entender algumas questões também que vão ser importantes para a gente ao longo dessa série. Então hoje a gente fala sobre pesquisas eleitorais. E não esqueçam de divulgar, de compartilhar o vídeo, de deixar que vocês gostarem, de deixar comentários, de deixar perguntas, o que vocês quiserem aí. Então vamos lá. Antigamente, quando eu era menor, quando eles diziam que faziam pesquisas eleitorais que tinha candidato A, B e C, tudo que eles diziam era que o candidato A tem 20% das intenções de voto, o candidato B tem 18% e o candidato C tem 10%. E ficava por aí. Passou um tempo, eles começaram a dizer que existe uma margem de erro. A margem de erro, em algumas pesquisas, é de 3 pontos percentuais, outras é de 4 pontos percentuais, que é uma ideia aproximada de onde a gente espera que os resultados estejam. Esse ano, eu não sei se é coisa desse ano, talvez já tenha acontecido em outros anos, mas eu reparei, pelo menos agora, que eles acrescentaram essa informação o intervalo de confiança, dizendo que o intervalo de confiança é de 95%. E eu não vi em uma única vez isso sendo tratado corretamente. Da mesma forma, aqueles erros e os casos de empate, eu nunca vi ser tratados corretamente. Então vamos entender o que realmente esses números querem dizer, para a gente poder ver o que está acontecendo. Primeiro, como é que é feita essa pesquisa? O Instituto de Pesquisa vai lá, pergunta para uma série de pessoas, 1.000 pessoas, 500 pessoas, 2.000 pessoas, depende da cidade, depende da verba que eles têm, pergunta para uma série de pessoas em quem elas pretendem votar. Tem uma série de cuidados, eles fazem algumas pesquisas não dando as listas de candidatos para ver quem as pessoas lembram. Fazem também a pesquisa dando a lista de candidatos para a pessoa poder escolher dentro da lista oficial de quem são os candidatos, quem ela realmente prefere. Ambas são informações relevantes para a gente comparar, em especial quando está muito antes da eleição. E a gente sabe que tudo vai mudar. Saber quem já está na mente da população é interessante. Mas, de qualquer forma, essa pergunta é feita para essas pessoas. E o que o Instituto de Pesquisa faz é usar métodos de estatística frequentista. Lembra que é importante isso, eles não estão usando métodos bayesianos. E quando você fala no intervalo de confiança, é claro que eles não estão usando métodos bayesianos. E eles escolhem lá 95%. Para estimar a barra de erro, para estimar o erro possível da pesquisa, eles escolhem 95%. O que esse 95% quer dizer? Ele é uma probabilidade condicional muito clara. Ele quer dizer o seguinte: eu vou calcular a meu intervalo de erro, se é 3%, 4%, da seguinte forma. Suponhamos que um candidato tenha 50% das intenções de voto. E essa é a intenção de voto real. E suponhamos que dentro dessa população eu pegue 1.000 pessoas. Nesse caso, 95% das vezes eu vou cair a uma distância desses 50% que está em uma certa distância e eles calculam essa distância. Ou seja, o tamanho do erro, o erro da pesquisa,
Esses 95% são: se eu soubesse o valor correto, eu cairia com 95% de probabilidade dentro dessa faixa que tem 3, 4% de erro para cada lado. Notem que o que a gente realmente gostaria de saber é a condicional invertida. Não é sabendo o valor correto da população, mas, dado que a gente observou na nossa amostra, onde deve estar o valor correto da população. E se vocês lembrarem dos nossos vídeos sobre probabilidades condicionais, as probabilidades quando a gente inverte, às vezes elas são bem próximas, mas às vezes pode acontecer casos em que essa inversão significaria que eu estou trabalhando com... A teoria me fala sobre a probabilidade de onde eu vou observar a amostra dado um valor possível. Só que eu gostaria de saber aonde está o valor possível dado o que eu observei na amostra. A pergunta envolve uma condicional oposta. Mas se vocês lembrarem bem, em métodos frequentistas, a gente não pode falar da probabilidade oposta porque a gente não pode falar sobre probabilidades de parâmetros, sobre a probabilidade do valor correto da proporção de pessoas que vão votar naquele candidato ser 20, 30, 50 ou 1%. Então o que o intervalo de confiança te diz não é que está ali com 95% de probabilidade. Os estatísticos chamam isso de confiança porque na verdade não tem significado nenhum. Mas a gente tem 95% de alguma coisa de que os resultados caiam ali dentro. Não é probabilidade, não é estimado para ser 95% das vezes, não é calibrado para isso. É 95% de um conceito mal definido que me diz esse intervalo de distância. Ou seja, quando eu já ouvi repórteres na TV dizendo que tem 95% de probabilidade dos resultados estarem dentro daquele intervalo de o erro para cima e o erro para baixo, isso é completamente errado. Não se fala de probabilidade porque a gente está trabalhando com uma definição frequentista. Se a gente estivesse trabalhando com uma definição bayesiana, fazendo um intervalo de confiabilidade e um intervalo de probabilidade, eles são possíveis de fazer, aí sim eu poderia falar que na minha estimativa tem 95% de probabilidade de estar ali. Mas não é essa conta que os institutos de pesquisa fazem. Aliás, ao fazer a conta, os institutos de pesquisa assumem a fórmula que a gente obtém se a gente pegasse a população inteira de eleitores e sorteasse eleitores dessa população de forma que a gente chama de aleatória. Todo mundo com chance igual e eu poder pegar todo mundo. Isso envolveria ter a lista completa dos eleitores para poder fazer essa amostragem. A amostragem de uma pesquisa eleitoral não é feita assim. Ela é feita preenchendo condições, porque os institutos de pesquisa têm bastante informação sobre como é distribuída a população do país. Porcentagens de gente com escolaridade mais alta, mais baixa, classe mais alta, mais baixa, diferentes etnias. Os institutos têm essa estimativa muito bem já estruturada e revista de como é a população. E eles usam isso para estratificar e ter grupos e tentar fazer com que dentro da pesquisa cada grupo seja representado com uma proporção correta. Ainda assim, de qualquer forma, quando eles vão a campo, quem eles usam na pesquisa é quem eles conseguem encontrar. E esse ser encontrável e não ser encontrável pode fazer diferença. Talvez as pessoas que não sejam encontráveis pelos institutos de pesquisa pensem diferente das pessoas que são encontráveis. Tem um caso clássico de uma pesquisa, uma das primeiras pesquisas que foi feita, acho que nos Estados Unidos, uma pesquisa eleitoral, foi feita por telefone. E deu um resultado completamente diferente do resultado das urnas, porque, por acaso, no começo do século XX, ter telefone era fazia com que você pertencesse a uma classe completamente diferente do que quem não tem telefone. Hoje em dia praticamente todo mundo tem telefone, ainda assim, se você for olhar, os muito miseráveis não vão ter telefone e não vão estar representados.
No começo do século XX, esse efeito era ainda mais forte. O telefone era coisa de gente mais rica. Portanto, a pesquisa tinha sido feita apenas com gente de classe média alta para cima, ignorando todo o resto da população, e o resultado deu errado. Então é possível, ainda que improvável, porque os institutos de pesquisa estão sempre corrigindo essa metodologia de como tentar pegar as pessoas, de como tentar descobrir o que está faltando neles, mas é possível que exista uma diferença entre as pessoas que respondem e as pessoas que não respondem pesquisas eleitorais. E ao usar fórmulas que supõem que todo mundo responde com chance igual, o uso da fórmula na verdade não está correto. É o melhor que eles podem fazer? Talvez seja. Eu poderia tentar fazer alguma outra técnica mais complicada, alguma estimativa, que eles podem até tentar corrigir, mas o fato é que isso introduz uma fonte de erro que é não quantificável. Ou seja, uma fonte de erro que eu não tenho como dizer se a minha barra de erro que eu estou calculando em 3%, se ela deveria ser 3, 3,5, 4, 6 ou até mesmo 8. É muito improvável que ela devesse ser 8. Mas quando eles reportam uma faixa de 3, não me parece muito improvável que de verdade eles talvez o erro real tivesse perto de 3,5 ou 4. Então, além do fato de que esse índice de confiança não é probabilidade, as barras de erro aparentemente estão subdimensionadas. Possivelmente. Mas esse erro pode até ser muito pequeno. Talvez em vez de 3, ela deve ser 3,1%, não 4%. É não quantificável, eu não sei o quanto o tamanho desse erro, na verdade. Mas ainda assim, isso junta com uma outra questão interessante. As pessoas têm olhado na TV e falado, 3% de erro onde esse candidato pode estar. Então, se um candidato tem 20, ele fala, então ele poderia estar de 17 a 23. Se o outro tem 14, ele poderia estar de 11 a 17. Bateu esse 17 ali na pontinha de um com a pontinha do outro, as pessoas da TV estão dizendo que isso é um empate técnico. Não é. Porque o jeito de você calcular a diferença entre eles, a barra de erro da diferença, ela não é uma soma das duas barras de erro. Ela envolve um outro cálculo, na verdade envolve elevar uma ao quadrado, elevar a outra ao quadrado, somar e tirar a raiz quadrada. Então se eu tivesse 3 e 3, você teria 9, 3 ao quadrado 9, 3 ao quadrado 9, soma 18, a raiz disso dá alguma coisa como 4 e pouco, 4.2, 4.3, sei lá, estou fazendo de cabeça. Mais de 4 menos de 5, não dá 6. 3 mais 3 dá 6. Mas o jeito certo de somar esses erros envolve esses quadrados estranhos. O motivo é teórico, tem a ver com o fato de que lembra que a gente está falando 95% de confiança? Isso significa que pode dar fora. Então, dentro daquela confiança, é muito improvável que o um esteja no fim da barra para baixo e que o outro esteja no fim da barra para cima. O termo improvável eu usei errado agora, eu não deveria falar de probabilidades, mas é muito implausível de que esse erro aconteça ao mesmo tempo no extremo para baixo e ao mesmo tempo para cima. Então sai dos 95% esse fato. Então, ao comparar candidatos, quando um está dentro dos 3% do outro, ou dos 4% da barra do outro, sim, é um empate técnico. Se ele tiver só um pouquinho fora, ainda seria assim um empate técnico. Quando eles estão no limite, não está mais no empate técnico. E, de novo, a gente vai para a TV, eles vivem dizendo que isso é empate técnico. Finalmente, o último erro que me incomoda nessas transmissões, quando eu ouço eles relatarem essas pesquisas eleitorais. Os candidatos nanicos, aqueles que têm 1%. Bom, a barra de erro que é dada pelo Instituto de Pesquisa, ela não é verdade que ela vale igualmente para todos os candidatos. Ela é uma estimativa. A conta é feita supondo provavelmente que tenha 50% dos. Que tem um candidato ideal com 50% dos votos, porque nos 50% dos casos, quando você tem algo que tem 50% dos casos, o erro é o maior possível. Se você tivesse algo que tem só 1%, o erro é muito menor que você comete ali.
Na verdade, é cerca de 5 vezes menor. Então, a barra de erro real para um candidato que tem 1%, tem observado 1%, ela deveria ser 5 vezes menor do que a barra de erro para um candidato que tem perto de 50%. Então, se a gente tivesse perto de 4% na minha a margem de erro da pesquisa para os candidatos que estão bem, a margem de erro para os candidatos que estão lá embaixo ia ser menos de 1%. Note que já tem alguma coisa muito estranha de que se eu é 1% e eu tenho uma margem de erro de 4%, será que eu podia receber menos 3%? Já dava para desconfiar só daí que alguma coisa muito errada tem, porque não tem como eu ter votos negativos. A gente não tem um sistema político onde as pessoas podem ser ostracizadas e ter voto contra, para ela ser expulsa de alguma forma. Não tem. No mínimo de votos que você consegue é 0. E, no entanto, se você colocasse aquela a margem de erro para gente que tem muito pouco, você vai ver que, em princípio, valores negativos seriam possíveis. Então, alguma coisa estranha já dava para desconfiar que estava acontecendo ali. De verdade, o erro para esses valores extremos, tanto se alguém tiver 99% quanto se tiver 1%, os casos são simétricos, a barra de erro é muito menor do que para os candidatos que têm votação expressiva. Isso seria ainda mais complicado de eles mencionarem, então o que os institutos de pesquisa fazem é dar uma barra padrão, que espero que com isso cubra os erros que a gente comentou aí para trás. Mas, de verdade, quando, em especial, quando eles ficam dizendo que aquele candidato que tem 1% poderia ter até 4%, e está empatado com um candidato que apareceu com 7% na pesquisa, que poderia ter também 4% para baixo, não só a gente tem o problema da soma, que não deveria ser feita 3 e 3 dá 6, a gente tem um problema ainda mais sério de que esse cara aqui embaixo tem um erro, na verdade, pequeno, menor do que a margem de erro relatada na pesquisa, e, portanto, os candidatos nanicos, eles não estão em empate técnico com tantos candidatos quanto são ditos na TV. O ideal seria que o jornalista simplesmente dissesse a barra de erro, diz quanto cada um foi observado ter, e não fica contando todas as estimativas erradas que ele faz de quem está em empate técnico com quem, porque essas estimativas envolvem uma série de considerações sobre como se somam barras de erro, e em especial lá embaixo sobre o fato de que a gente tem mais certeza do que a barra de erro reportada pela pesquisa de que aquelas pessoas realmente têm uma votação muito pequena e inexpressiva. Bom, esses são os fatos da estatística sobre como interpretar essas pesquisas de opinião. Eu espero que vocês tenham se divertido. Eu sei que eu sempre fico incomodado com todo tipo de erro. Não custava eles terem alguém com estatística que ensinasse corretamente aos repórteres para eles não falarem tanta besteira. Era só ensinar na aula, e note isso que eu passei para vocês aqui, já daria para os repórteres entenderiam com facilidade, mas e aparentemente ninguém passa essa informação para eles, infelizmente. De qualquer forma, não muda o fato de quem está para frente nem quem está para trás, mas muda sim as nossas estimativas de erro. Em alguns casos, os erros são maiores do que os relatados, porque existe no processo de amostragem uma fonte de erro não conhecida. Em outros casos, os erros são menores, porque quando a gente vai comparar distância entre candidatos, não é a soma de duas barras de erro, e em especial para candidatos com uma votação muito baixa, e se você tivesse algum candidato com 99% de intenções de voto também seria o caso, mas esses casos não existem fora de ditaduras. Então, numa democracia só para os que têm votação muito baixa, mas muito perto da certeza de que a maior parte das pessoas não vai votar, ou que a maior parte das pessoas iria votar, mas esses com perto de 1%, a margem de erro deveria ser. A margem de erro correta é menor do que a relatada. Não é tão relevante porque eles têm até uma chance de crescer, mas o mais provável é que quem está na frente, os que estão mais à frente, os que já são um pouco maiores, subam ou desçam. É extremamente provável que você tenha alteração nas posições, mas aqueles que vêm de votação muito raramente sobem. Pode acontecer, mas você está cometendo erros num pedaço que não vai ser tão importante para o resultado da eleição na maior parte das vezes. Tá? Então, gente, o que eu tinha para dizer para vocês hoje era isso. Note que lidar com incerteza e lidar com números
é algo que, como sociedade, a gente faz muito errado. A gente já viu exemplos em saúde, a gente agora está vendo exemplos em pesquisa de opinião como são relatadas na TV. A gente vai ver vários exemplos de problemas sérios que acontecem até em estudos científicos, na interpretação de estudos científicos, em áreas fundamentais como medicina, psicologia, economia. Tá? Já que a gente vai entrar em metodologia, a gente vai falar sobre essas coisas. E hoje eu queria simplesmente aproveitar que a gente está em campanha eleitoral para comentar os erros que, quando a gente ouve falar sobre uma pesquisa na TV, eles fazem ao dar as informações para a gente. Não muda em nada quem está na frente e quem está atrás, mas muda muito a incerteza que a gente tem sobre a estimativa de cada um. Tá bom? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Até a próxima.